Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia. Quero mandar um abraço para toda a equipe da FEAL, família FEAL, que está nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas para você. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamasaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, pessoal. Como sempre, uma alegria enorme poder estarmos aqui juntos, desfrutando da companhia de vocês ao longo aí dos próximos minutos. Que, como sempre, seja bom, seja gostoso, seja produtivo, seja interessante para todos nós. Saibam que é realmente uma alegria enorme estar aqui. Muito bom. Então, olha, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, capítulo 78, Verdades e Fantasias. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus. Está em João, capítulo 8, versículo 45, Edson. Então, esse capítulo 8 aqui de João é aquele que tem uma passagem muito conhecida, os primeiros versículos, que são aqueles em que Jesus vem para o templo e aí os fariseus, no caminho, né? Os fariseus param Jesus e trazem aquela mulher que eles dizem que é uma mulher adúltera e que, de acordo com a lei mosaica, é, ela deveria ser dilapidada, ou seja, ela deveria ser morta por apedrejamento, né? E, na verdade, quando eles fazem isso, sempre que eles faziam isso, era para testar Jesus. É para que ele desse uma resposta na medida que ele pregava o amor, né? Ele pregava a compaixão, ele sempre dizia que você deveria agir em alguns momentos interpretando de uma forma diferente, né? Eles sempre queriam pegar Jesus, né? Pegar Jesus em contradição, etc., para poder atacá-lo. Aí, o que acontece, se vocês lembrarem? Tudo bem, ele diz, não, tá certo, né? A lei mosaica deve ser levada em conta. E ele estava escrevendo no chão, né? Escrevendo no chão com o dedo, inclusive. Aí ele fala, não, tá certo, a lei deve ser cumprida. Então, aquele que entre vocês aí não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra, né, nela. E ele abaixa e continua escrevendo. Dizem as más línguas, porque isso na minha versão do Evangelho não está escrito, mas dizem alguns que o que ele estava escrevendo era exatamente o pecado de cada um ali, né? Ele escrevia na frente de cada um qual que era o pecado, porque Jesus era Jesus, né? E ele sabia. E aí o que começou a acontecer? Cada um que estava ali doido para jogar pedra na mulher, né? Conforme ouviu isso dele, parou, pensou um pouquinho, jogou a pedra no chão e foi embora, né? E ele, inclusive, está no Evangelho, começando pelos mais velhos, que, teoricamente, mais tempo de vida, muito mais pecado, né? Quanto mais tempo de vida, mais pecado cometido. Aí, até que ele levantou a cabeça, não viu mais ninguém a não ser a mulher. Aí ele vira para a mulher e pergunta: escuta, cadê o povo que estava te atacando aqui, te condenando? Foram todos embora, mestre. Bom, então eu também não vou te condenar, né? Vai embora agora. Não peques mais, né? E aí, vale para ela como vale para todos nós, né, gente? Até esse momento, todos nós já fizemos muitas bobagens, né? Seja nessa, seja em encarnações anteriores, até porque o objetivo mesmo das encarnações
é uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos nos transformar em pessoas melhores. Em princípio, uma grande ideia é parar de fazer bobagem. Não é? Para ser melhor, se a gente para de fazer bobagem, a gente já começa a caminhar, né, de uma maneira correta. Então, que a gente também não fique se preocupando tanto com o que ficou para trás, com o que já aconteceu, e que a gente se preocupe realmente a partir desse momento em que as nossas escolhas sejam melhores. E aí, é aí, inclusive, que o Evangelho de Jesus e que a doutrina espírita podem nos ajudar muito, né? Se a gente tiver um entendimento melhor de quem nós somos, do porquê nós estamos aqui, né? A gente tem uma condição de ter um aproveitamento melhor. Quem nós somos? Espíritos imortais criados por Deus. Por que nós estamos aqui? Tendo mais uma oportunidade de usar novamente um corpo na vida de relação junto desses espíritos que estão à nossa volta para nos transformarmos em pessoas melhores. Como é que a gente faz isso? Fora da caridade não há salvação. Através da prática da caridade, lembrando que a caridade, não é essa caridade que a gente humana, é a caridade como Jesus ensinou, né? Sendo benevolente, sendo indulgente e perdoando. Quando? Sempre. Tá certo? Então, de novo, a ideia é nos concentrarmos em, a partir deste momento, se você nunca tinha ouvido falar disso, tá certo? Então, agora que você já sabe, a partir desse momento, buscar ser melhor, fazendo o bem, realizando o bem. Não adianta estudar sobre o bem, não adianta falar sobre o bem. É um ótimo primeiro passo, mas quando, né, o que Jesus fala de atitudes, de mudança de atitudes, de mudanças de maneira de pensar, de mudanças na maneira de agir. Beleza? E aí, esse versículo 45, né, mais especificamente, é quando Jesus está falando sobre a missão dele. Por que que ele está aqui encarnado entre nós naquele momento, né? Porque vamos combinar que Jesus já é espírito puro. Não tinha necessidade nenhuma de ficar usando um corpinho que nem esse nosso aqui. É a mesma coisa que a gente pegar e botar uma roupa de lona. Ruim pra caramba, desconfortável pra caramba, né? Machuca pra caramba. Ele só fez isso porque gosta demais da gente, se preocupa demais com a gente e estava percebendo que se deixasse por nossa conta, a gente ia levar muito mais tempo para entender isso. Então, o que ele faz? Encarna entre nós, né? Para quê? Para dar um exemplo. Né? O tempo que ele passou aqui conosco foi ensinando, né? Foi dando exemplos. Por isso que ele nunca teve problema nenhum ele se apresentou, inclusive, né, como o mestre, né, como um professor, como alguém que estava aqui para nos ajudar, para nos ensinar, para que a gente pudesse ter um aproveitamento melhor. Porque vamos combinar que se ele não vem, imagina que Jesus não tivesse vindo, a gente ainda estava, né, numa situação bem mais primitiva do ponto de vista moral. A gente até poderia já ter, né, a tecnologia, etc. Mas do ponto de vista moral, muito provavelmente, a gente ainda estaria bem pior. Vocês sabem, eu estive num congresso de ciência, de saúde, né, e de espiritualidade agora, semana passada, na verdade, e uma coisa que a gente vê muito nitidamente ali, que assim, a gente precisa lembrar, né? Não é só o cristianismo. O cristianismo,
as religiões que se baseiam em Jesus, Cristo, o Cristo, né, são algumas. Não sei nem se dá para dizer que é a maioria no mundo, porque a gente tem outras religiões que são mais antigas, né? Se você pegar o hinduísmo, o islã, o budismo, elas são mais antigas. São, né, as 5, inclusive, maiores religiões no mundo. O cristianismo não é único, né? Todas essas religiões, elas no fundo falam da mesma coisa. De novo, Jesus veio para nos ajudar, para dar uma acelerada nesse processo. A doutrina espírita, que é por nós considerada a terceira revelação, também, né? Então a primeira foi Moisés, depois vem Jesus, e aí vem os espíritos. Para quê? Acelerar o processo de desenvolvimento, nos ajudar a entender melhor. Jesus veio para ajudar a entender as leis mosaicas, né? O Espiritismo vem para ajudar a entender o Evangelho e, por favor, nós não estamos dizendo que é melhor, né, do que qualquer outra religião. Isso é uma grande bobagem, tá certo? A gente tem que aprender a ter muito respeito pelas crenças, pelos valores, pela religião do amiguinho, né? E a doutrina espírita, ela deixa isso muito claro. Por isso que eu estou dizendo, para nós consideramos a terceira revelação. Por quê? Porque os espíritos superiores vêm para nos ajudar a entender o Evangelho de Jesus. Porque vamos combinar, todo mundo que já pegou o Evangelho para ler, se você pega para ler sozinho, é muito complicado. Tanto que deu margem a tantas interpretações que geraram tantas igrejas cristãs diferentes. Não é isso? A base de todas elas é a mesma. Só que a forma como cada um interpretou fez com que essa ou aquela religião aparecesse, né? Então, vocês vão de concordar comigo hoje, né? Você tem a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, aí vem o protestantismo com o Lutero, que divide. Então, você tem as igrejas cristãs, né? Batista, presbiteriana, anglicana, várias delas, né? E depois vem os pentecostais, depois vem os neopentecostais, cada um, né, tanto neopentecostais quanto neopentecostais com N denominações diferentes, e não é tudo igual, não, né? Cada um, de novo, a origem é a mesma, mas as interpretações mudam. Agora, muito respeito, muito cuidado, né? Pelas crenças e, de novo, pela religiosidade de todos, porque no fundo, se você parar para conversar, e eu vim conversando com uma colega que eu conheci no congresso, que é, meu Deus, esqueci o nome da religião, da Congregação Cristã do Brasil, né? E foi muito legal, porque ela não é alguém que frequenta, ela é alguém que trabalha, e trabalha bastante, assim, sabe? Quase todos os dias, tem várias atividades diferentes, ela e o esposo. Então, a gente veio conversando, e é muito legal quando você conversa com alguém que é trabalhador, que busca realmente entender, né? Porque aí, esse respeito do qual eu estou falando, ele é tranquilo, entendeu? Não tem aquela coisa, não, eu sou Palmeiras, você é Corinthians e a gente não tem como ser amigo. Gente, tenha paciência, tenha dó, né? Mas vamos seguir aqui que a gente está indo por outro caminho, Nando. Vamos lá, então. Aí o Emmanuel diz assim, ó, o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece ao mesmo aos cultivadores
da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. E é por isso, né, que o Emmanuel falou, que o Emmanuel usou lá aquela passagem do Evangelho, em que Jesus ele está defendendo a sua missão e a sua autoridade, né, estando aqui entre nós naquele momento, e Jesus diz, né, porque eu estou dizendo para vocês a verdade, vocês não querem acreditar. Por que que a gente tende a não querer acreditar? De novo, eu diria, em função da nossa imaturidade ainda, enquanto espíritos que nós somos, né? Lembrem-se que, ainda que você esteja usando um corpo aí que tem 80 anos, é só um corpo. É como se você estivesse usando uma camisa velha, né? A camisa mais nova ou a camisa mais velha não muda quem você é. E o que nós somos? Espíritos. E enquanto espíritos neste planeta aqui, ainda espíritos jovens, né? E basta comparar com Jesus. Qual que é a diferença entre nós e Jesus? É enorme. E por que essa diferença é tão grande em termos de desenvolvimento moral? Porque é um irmão mais velho, bem mais velho do que nós. É por isso que a gente consegue afirmar que nós, enquanto espíritos, ainda somos espíritos jovens. E por sermos espíritos jovens, espíritos imaturos, que sempre queremos o que é gostoso, ao invés do que o que é melhor para nós, né? Ou não? Né? A gente quer o que é mole, quer ganhar na loteria, quer um emprego para trabalhar pouco e ganhar muito, né? Não é? Quer que alguém faça as coisas para a gente, que alguém resolva as coisas para a gente. Por isso que a gente sempre está procurando um culpado. Por isso que a gente sempre tá buscando uma maneira, né, de resolver do jeito mais fácil. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, desenvolveram até a tal da lei de Gerson. Aqueles que são mais velhos vão entender isso. Né? Os jovens talvez não tenham, mas é a lei de Gerson porque é a lei da vantagem, sabe? Todo mundo querendo levar vantagem. Poxa vida, né? A gente precisava tirar isso, desincrustar isso da nossa cultura, porque isso não faz o menor sentido, pelo contrário. Ao invés de querer levar vantagem em cima do amiguinho, o ideal é fazer pelo amiguinho o que a gente puder fazer para diminuir o sofrimento, para diminuir a dificuldade, os desafios dele, se isso nos for possível. Não fazendo para ele, mas ajudando a resolver, né? Vocês vejam, quando ele fala que basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito, né? Para serem aplaudidos, para receberem acatamento. Por quê? É verdade. Você quer ser amigo de todo mundo? Né? O que o político faz, gente? Vocês vejam agora o que está acontecendo. Né? O governo que ele veio com essa história de isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Gente, isso é maravilhoso para todo mundo que ganha até 5 mil reais. Né? Você vai parar, você vai deixar de pagar, ou seja, vai 15, 20, né, para valores maiores, que eu acho que era 27,5% de imposto. Se você for para, sei lá, que pague 20%, significa que o seu salário vai aumentar em R$ 1.000 na prática, né? Porque quem recebe 5 não recebe 5, porque paga 1.000 de imposto, recebe só 4. Se passar a receber 5 mesmo, de uma hora para outra vai melhorar violentamente, né? A condição. É para ficar feliz? É para ficar muito feliz. Aí, todo o povo lá, os políticos, né, estão querendo grudar o nome deles nessa mudança. Né? Tem lá o grupo que está sendo montado no Congresso Nacional, porque essa é uma legislação que vem do Executivo, mas tem que ser aprovada pelo Legislativo.
E no legislativo, todo mundo quer participar da comissão. Todo mundo quer ser presidente da comissão. Para quê? Para grudar o nomezinho, né? Para depois, quando vier a próxima, ó, eu, graças a mim, você mesmo, né? É ou não é falta de maturidade? É ou não é ignorância em termos de espíritos mesmo, ainda muito jovens, sabe? Mas tá tudo certo, não tem problema. Isso, inclusive, eu não estou fazendo. Isso aqui não é uma crítica. Isso aqui é perceber que é por isso que acontece, né? E em percebendo que é por isso que acontece, a gente não dá tanta bola, sabe? Quantas vezes essa coisa da pessoa não dizer coisas que seriam importantes para o desenvolvimento do outro. Não é aquela coisa do ficar magoando à toa, né? Não estou falando daquela história da pessoa que, não, eu só digo a verdade, né? E só diz a verdade e fica pinicando, espetando, machucando todo mundo à sua volta. Não é isso. Verdade, ela deve ser dita, mas a verdade deve ser dita com carinho, a verdade deve ser dita com amabilidade, porque aí o outro ouve. Quando você diz uma verdade, independente de ser realmente verdade, mas sem cuidado, você machuca e imediatamente a pessoa reage e imediatamente a pessoa para de ouvir. São coisas diferentes. Uma coisa é só dizer coisinhas fofinhas, né? Nunca dizer nada que seria importante dizer. Isso, neste momento, inclusive, eu diria, tem uma importância muito grande quando a gente está falando dos nossos filhos. A gente tem a responsabilidade de educá-los. A gente tem que tomar muito cuidado com não deixar que eles sejam educados pelas telas, que eles sejam educados pelas redes sociais, que eles sejam educados pela internet. Porque se você não tomar cuidado, não sei se vocês já ouviram falar dessa série Adolescência, que está no Netflix, que tem muita gente falando sobre, etc. Eu, sinceramente, eu assisti, e para mim aquilo ali só, infelizmente, retrata o que está acontecendo, né? Muitas vezes os pais estão muito preocupados em batalhar, em trabalhar para poder prover, né? E se esquecem dessa obrigação que nós temos enquanto pais, que é de educar. Você veja, houve um tempo, e a minha geração, né, era talvez mais assim. Não tinha tela. Você brincava na rua. Desde que você conhecesse os amigos, desde que você conhecesse os pais desses amigos, não ficava tão complicado assim, sabe? Orientar, conversar com o professor, etc. Agora, se você deixar teu filho chegar em casa da escola, ir para o quarto dele e ficar trancado lá dentro, você não tem a mínima ideia de com quem ele está se relacionando, do que ele está fazendo. E esse cuidado é um cuidado muito, muito importante, né? Fica a dica. Mas vamos seguir no texto. Nando. Vamos lá. Então, ele diz, ó, tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, né? Que a buena dicha é aquela coisa de adivinhação, né? Impondo, contudo, os adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. Como disse o Nando, essa buena dita que Emmanuel está falando aqui é a boa sorte, né? A boa sorte em espanhol.
que são mesmo os ledores da sorte. Os ciganos têm muito isso, né? De ler a mão, de ler cartas. E assim, os ciganos, eles têm essa pecha de serem grandes enganadores, né? De realmente levar vantagem, né? De parar a pessoa e dizer determinadas coisas, assim, de maneira geral, ou só coisas boas, só coisas positivas, né? Ou então, porque todo mundo gosta, né? Nossa, você vai casar, você vai encontrar o homem da sua vida, você vai encontrar aquele que vai te fazer a mulher mais feliz do mundo. Quem que não gosta de ouvir isso? Tá doida para namorar, para arrumar um namorado, doida para casar? Quem que não gosta de ouvir uma história como essa, né? Ou não. Ou, nossa, você está prestes a viver uma situação muito complicada, muito difícil, blá, blá, blá. E aí, quando diz isso, é para vender o jeito de se livrar, né? O jeito desse tipo de coisa não acontecer. Veja, de novo, né? Qualquer pessoa com mais maturidade não cairia numa conversa mole dessa, tá certo? Só que, de novo, a gente, infelizmente, tem essa coisa de procurar, né? De procurar o mais fácil. Então, quando você ouve que não sei quem lê a mão, não sei quem lê as cartas, não sei quem joga não sei o quê, lá, e ele te diz, e ele acerta tudo, né? Eu imagino que você já ouviu isso em algum momento. Não, porque ele acerta tudo. Gente, né? Você tem uma coisa que Jesus disse o tempo todo, quem o escritor da tua vida é você mesmo, entendeu? Não adianta querer que outra pessoa diga para você o que você vai fazer. As escolhas, né, o livre-arbítrio de que a doutrina espírita fala tanto, significa o quê? Nós podemos escolher tudo na nossa vida. Quem escolhe somos nós. Não tem destino traçado, né? Tem projeto reencarnatório. Tem coisas que a gente gostaria de trabalhar e por isso que determinadas coisas foram feitas, né? Então, nessa família, junto dessas pessoas, para encontrar com essas pessoas, para receber determinados espíritos como filhos, etc. Por quê? É nessa vida de relação que a gente vai se desenvolvendo. Agora, cada escolha é você que faz. Estava previsto receber fulano e ciclano como filhos. Aí você resolve que você não vai ter filho. É uma escolha que você pode fazer. Ninguém vai te obrigar, entendeu? Espírito não vai vir furar a camisinha. Entendeu? Isso não, né? Você escolhe, gente. Tá tudo certo. E quando voltar, você lida com isso, né? Você fala, olha, eu tinha me programado, mas eu mudei. Isso vai gerar consequências? Vai, boas e ruins, talvez, né? Pode ser que você não use essa encarnação para fazer determinadas coisas que você tinha se proposto, e, no entanto, você usa ela de forma benéfica, de forma positiva, para fazer outras, né? Que não tem a ver com ter filhos de barriga. Pode ser que você venha a ter filhos de coração, né? Sei lá, tá certo? Então, mas todas as escolhas são nossas. Neste momento, vamos fazer aqui juntos a escolha de pensar um pouco nas pessoas, né? Nas pessoas que de repente precisam de nós. Vamos parar um pouquinho para fazer as nossas preces e as nossas vibrações? Vamos, Nando? Vamos sim. Então, como o Edson disse, vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedir a Ele que possa estar conosco, como esteve com aquela mulher que seria apedrejada. Porque se nós
fôssemos colocados ali naquela situação, com certeza também seríamos julgados e condenados. Mas o Mestre Jesus, que veio para nos trazer a verdade, acabou na cruz. Por nossa ignorância, por nossa ineficiência, nosso desamor. Que nós possamos superar toda essa história e lembrarmos só daquilo que o Mestre deixou, a herança que nos deixou, o seu Evangelho. Que os benfeitores espirituais possam nos inspirar através do nosso campo intuitivo, a fim de que possamos alimentar o nosso espírito de boas condições para seguir avante, adiante, na estrada desta vida sem fim. Apesar do futuro longo, temos o presente necessário para chegar um dia melhor no amanhã. Então, que tu, Senhor, possa nos conduzir novamente, nos orientar, para que assim a gente não perca o rumo e nem o caminho de seguir-te. Queremos ainda um pouco mais, Jesus, pedir por aqueles que estão atravessando dissabores, dores, sofrimento e grandes desafios. Pedimos a todos os seres, a todas as pessoas, a todos os espíritos, a todos os lugares, a todos os lares, dos nossos familiares e entes queridos, das pessoas ligadas a nós, a todos os lares do planeta, a todas as pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso continente e do planeta, Jesus. Que a vossa luz nos alcance, que estejamos cada vez mais preparados, com o coração aberto e mentes abertas, para receber a tua bênção, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar para você do Clube Amigos da Boa Nova. Isso sim, você pode ajudar esta imagem, o áudio, a TV, a rádio, chegar em tantos outros lugares. Como você faz para ajudar? Entre no site amigosdaboanova.com.br. Se você quiser falar com alguém, temos o 0800 12 018 38, né? Que é a nossa central de atendimento, que tem também um telefone fixo, ó, 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é um meio fácil aí de comunicação, o 11 97834 2246. E se você quiser fazer uma doação instantânea, espontânea, tem o Pix. A chave da FEAL é um número de celular, ó, 11 97261 0272. Eu não sei de que forma você está conectando, você está acessando este programa no dia de hoje, mas tem uma maneira bem fácil para você acessar. Entre no site, ó, é o portalmundomaior.com.br, ó. Fácil, portalmundomaior.com.br. Lá você vai descendo assim e vai encontrar ao vivo. TV tem um botãozinho, rádio tem um botãozinho. Você clicou, você já está ou ouvindo ou assistindo. Passe para as pessoas que você conhece. Portal Mundo Maior. E lá tem tudo sobre a rádio e tudo sobre a TV. Tá bom? Muito bem, caríssimo Edson. Vou ler aqui o restante do texto, quando ele diz aqui, ó, a técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço da regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade,
faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então, Emmanuel fala que quando a gente, né, vai à doutrina espírita, um dos princípios fundamentais é o intercâmbio com a esfera invisível, é a comunicabilidade dos espíritos, né? Aí o que ele diz? Que é importantíssimo tomar cuidado com perigos envolvendo o charlatão, né? Aquele que mente, aquele que engana, né? A gente sabe, de acordo com a doutrina espírita, que existem muitos espíritos mistificadores, né? Que trazem, sabe aquela história do falar, 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 falar e não falar nada, né? Se prestar um pouquinho de atenção, não é tão difícil assim de identificá-lo. Só tem que tomar cuidado, porque se começa a falar um monte de coisa vazia, né? Só coisas bonitas, etc., mas que não tem conteúdo nenhum, que não nos ajuda a nos transformarmos em pessoas melhores, está mistificando, né? Que é quando ele fala que essa técnica de elogiar, né? De ficar querendo parecer melhor, de ter uma preocupação muito grande, de caminhar na frente, de liderar, né? A presunção de converter o outro, né? É uma grande fantasia. De novo, e por isso que eu coloco, Jesus colocava assim, Emmanuel coloca assim, né? A doutrina espírita, ela não é proselitista. Nós não temos como objetivo fazer com que as pessoas se transformem em espíritas, né? Não, o que interessa são as verdades que estão no Evangelho, inclusive, de Jesus, né? Aqueles que se sentem, aqueles que eu, por exemplo, eu adoro a doutrina espírita, né? Porque para mim ela faz muito sentido. Mas para mim ela faz muito sentido. Não tem que querer que o outro, né, se converta, não tem que ficar querendo que transformar as consciências alheias, como Emmanuel coloca aqui, muito bem. Porque tem muita gente que, principalmente no começo, quando conhece a doutrina, né, acha que é muito legal, nossa, que bacana, etc. E aí quer converter todo mundo. Tá tudo certo. Você pode conversar, você pode mostrar, você pode dizer como está fazendo sentido para você. Mas não brigar com o familiar porque ele tem que isso, porque ele tem que aquilo. Tenha dó, tenha paciência. Ninguém tem que ser nada. Né? Nego corintiano que acha que todo mundo tem que ser corintiano. É louco. É doido, completamente doido. Não faz sentido nenhum negócio desse. Tá certo? E eu diria, de todo o texto do Emmanuel aqui, a parte mais importante é a iluminação é difícil, não é uma coisa fácil. E depende do esforço de regeneração de nós mesmos. Gente, nunca se trata do outro, se trata de nós mesmos. Então, sempre que você vai assistir uma palestra, tá? Não é para o outro, sabe? Eu faço muita palestra, eu ouço o tempo, nossa, meu marido tinha que estar aqui, minha irmã tinha que estar aqui, meu não sei quem tinha que ter ouvido isso. Não, se eles tivessem que ouvir, eles estariam. Quem tem que ouvir é você, que está aqui ouvindo. Então, quando você está assistindo uma palestra, não fica com esse tipo de pensa, nossa, que ela, a vida dela ia melhorar, se ela fizesse isso, se ele fizesse aquilo, se ele... Não, se trata de nós. Sempre se trata de nós. Então, sempre que você estiver numa palestra, como é que eu posso usar isso que ele está dizendo e que para mim fez sentido para me transformar, para que as minhas escolhas sejam escolhas melhores. É a única coisa que você pode controlar. E é difícil, como Emmanuel disse aqui, né? Esse caminho de iluminação, ele não é fácil, tá certo? Mas e você não vai conseguir avançar em nada se você sempre que ouve uma palestra pensa no que o outro devia fazer.
Sempre que você lê um livro, você pensa no que fulana ou fulano poderia se beneficiar. Não, gente. Traz sempre para a tua história, tá? O outro, ele talvez, ele realmente se beneficie se vê em você um exemplo de mudança, né? Se ele, que te conhece no que é bom e no que é ruim, percebe que graças a esse ensinamento que você está buscando, né, as suas escolhas estão sendo transformadas, se ele percebe que em função desses ensinamentos que você está buscando, as suas escolhas melhoraram, você está se transformando numa pessoa melhor, você está se transformando numa pessoa mais empática, você passou a se preocupar não apenas com o outro, mas consigo mesmo também. Aí sim, aí talvez ele comece a ouvir o que você está dizendo e busque também, né, procurar conhecer um pouquinho melhor. Por quê? Porque está fazendo diferença, né? Emmanuel finaliza dizendo: os amigos da verdade nem sempre serão aceitos. Por quê? Porque eles acabam sendo considerados, né, como fanáticos, muitas vezes, como mistificadores. Só que a verdade é a verdade e outra. Não fica querendo provar para o outro, porque, por exemplo, falei para vocês dessa minha conversa, né, durante a viagem com essa minha amiga da congregação cristã. Veja, fundamentalmente, assim, tem uma diferença grande, por quê? Porque, por exemplo, nós espíritas acreditamos na reencarnação, né, que o nosso processo de desenvolvimento é dado através das várias reencarnações. O protestante, de maneira geral, ele acredita que não. Conforme morre o corpo, ele, espírito, vai adormecer e vai aguardar, né, o retorno de Jesus, que vai fazer a separação dos justos, dos bons, etc. Gente, está tudo certo. Está tudo ótimo. Qual o problema? Porque, veja, para que você seja acordado e escolhido por Jesus, isso só vai acontecer e você só vai para um lugar bacana se você for bom, se você se preocupou em fazer o bem, né? Ou seja, o que interessa para todos nós, independente do que você acredita que vai acontecer depois, é o que você faz aqui e agora. E a diferença é, ou você faz aqui e agora o bem, ou você faz aqui e agora o mal, né? Ou você não faz droga nenhuma, que a gente já aprendeu que também é o mal, né? É preciso fazer o bem. Ou seja, ficar discutindo se a minha religiosidade, a minha religião, diz que vai ser assim depois, ou vai ser diferente para o nosso amigo, não faz diferença nenhuma. Depois a gente descobre, porque a verdade é a verdade. Infelizmente, a verdade é que o tempo acabou. Então, meus queridos, uma ótima semana para vocês. Foi maravilhoso. Até a próxima semana, como sempre. Agradecendo aí ao Edson por estar com a gente aqui, né, disponibilizando seu tempo precioso. Aguardamos você no próximo programa Alvorada. Muita paz, muita luz no coração e até lá. Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.